Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Mas eu queria falar do meu destaque em relação ao que o Palmeiras fez no jogo contra o Corinthians. Existe essa rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, enfim, a final do Campeonato Paulista, o Corinthians conseguiu vencer. Tanto é que na coletiva eles falaram sobre esse título paulista, que sabia que o Palmeiras ia vir com um pouquinho mais de vontade. Mas independentemente quando um time chega num clássico, o nível técnico, físico, um clássico é um jogo diferente. O Palmeiras viveu esse jogo diferente, para mim fez um grande jogo. Nesse campeonato, ou nessa temporada, para mim foi o melhor jogo do Palmeiras sob o comando do Abel, nessa temporada. O que não foi legal também é a postura do Corinthians. O Palmeiras jogou muito. Vinha se cobrando do Palmeiras subir de patamar, levar o nível, e eu acho que ontem essa resposta veio. E o Corinthians foi um adversário muito convidativo também para a grande atuação do Palmeiras, né, Felipe? O Palmeiras competiu. E o Palmeiras fez aquilo que eu pedi, né, que eu venho pedindo há algum tempo. Porque o Palmeiras já tem a sua jogada que todo mundo conhece, que são as bolas longas, bolas em profundidade. Mas o Palmeiras, esse Palmeiras aí jogou. Esse Palmeiras teve triangulações pelo meio campo. Não à toa o Martínez fez um golaço de fora da área, porque ele chegou um pouco mais, né, para finalizar também. E o Corinthians parece que viveu daquele título do Campeonato Paulista, né? Que já ficou para trás. É um título importante, que dá confiança, mas que não entra dentro de campo. E o Memphis, para mim, assim, eu até falei nas redes sociais que o Memphis foi o retrato do Corinthians. O Memphis é um cara que é um exemplo para o Corinthians, para os companheiros. E quando o companheiro vê o Memphis caminhando em campo, que exemplo é esse que nós temos? O Memphis, ele dá um chapéu e tá tudo certo. Ele faz uma jogada de efeito e tá tudo certo. Teve uma bola, inclusive, no segundo tempo, que um companheiro toca para ele. Romero. Ele nem sequer está olhando para a jogada. Romero. E eu acho que ele tem que entender que ele está jogando no Corinthians. E a torcida do Corinthians, ela é bem exigente. Então, ontem o Palmeiras passou por cima, não deixou o Corinthians sequer competir. Isso foi o que aconteceu ontem. Eu acho que o Memphis escolhe jogo, cara. Jogou muito contra o Vasco. Sábado passado. Escolheu mal. Mas não escolheu bem esse. Não, mas você não acha, não tem essa impressão? Tem que melhorar minha aula de inglês para mandar um zap para ele. Mas você não acha que você não tem essa impressão também? Que ele escolhe jogo? Sábado passado ele estava muito afim. Ontem, como aliás, todo o time do Corinthians, pouco afim. E ele é um jogador, eu concordo com o Felipe, ele precisa entender que o Corinthians, historicamente, né, Aline e Losetti, que a atitude do jogador sem bola, ela conta muito aos olhos do torcedor corintiano. Ela conta demais. Esse lance que o Felipe Melo está falando, o Romero recebe uma falta no meio de campo e ele está perdendo o jogo, ele quer acelerar o jogo. E ele toca no Memphis Depay e ele está com a cabeça baixa, a bola toca na perna dele e vai para o jogador do Palmeiras, aí ele olha para o lado assim como se nada tivesse acontecido. Nem para ele 2 metros, tá? Quando a gente fala de marcação, corre atrás da bola, tem o passe, é você fazer a sombra, é meio metro para lá, meio metro para cá, você já tira o passe do adversário. E ontem ele estava muito apático, o Corinthians no geral, mas ele, por ser uma referência, estava muito apático. Agora, estamos de acordo que foi um recado do Palmeiras para o campeonato, né? Estreou Paulinho, Vitor Roque jogando cada vez melhor, foi um recado, né? Assim, se esse for o nível de atuação do Palmeiras... O Palmeiras chegou. Você perguntou no início se tinha sido a melhor atuação da rodada. Para mim foi. Para mim foi a melhor atuação do Palmeiras no ano. Em 2025 o Palmeiras não tinha feito nenhum jogo tão convincente como esse. Podia ter sido muito mais. O 2-0 ficou barato para o que foi o jogo. O Corinthians fez um dos seus piores jogos, o Palmeiras fez o seu melhor jogo. E para mim chama muita atenção, embora a gente esteja falando de vários jogadores, o Felipe Anderson está dando ao Abel uma possibilidade de variação que o Rafael Veiga não oferece. E aí eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, estou comparando característica. No jogo contra o Corinthians, o Abel tirou o Estevão da ponta, trouxe o Estevão para dentro, um reflexo disso. O Palmeiras marca individual, quase sempre, e às vezes os seus 11 jogadores tendo funções individuais de encaixe. O Estevão estava no Ranieri, que é o volante do Corinthians, o homem centralizado, ele não estava no lateral. Quem estava no Bidu era o Felipe Anderson, que muitas vezes acompanhava o Bidu até a linha dos zagueiros. Com o Veiga não tem essa versatilidade do Felipe de jogar tanto por fora como por dentro. Então,
esse ajuste, e a gente lamenta o fato do Estevão ter mais pouco tempo de Palmeiras, mas neste pouco tempo, eu não sei se o Abel vai manter isso, se foi um ajuste específico para esse jogo, mas é uma variação, para mim, importante, porque envolve o principal nome do time. Cruzamento. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians agora. Vamos ouvir o Abel Ferreira e o Emiliano. O Ramon Dias estava suspenso, né? Isso. Então o Emiliano, filho dele e auxiliar, falou. Vamos lá. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos, como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Mari Pereira, Palmeiras começou daquele jeito que o torcedor do Verdão gosta. Avassalador, Mari. Pois é, exatamente. Nesses últimos jogos, o Abel tendo que mexer um pouquinho, né, no posicionamento dos jogadores de frente. Felipe Anderson caindo na direita, o Estevão com essa liberdade para atuar próximo dele, um pouco mais centralizado, ainda a ausência do Rafael Veiga. Esse cara que ficou fora quase que de uma temporada inteira e é muito importante para o Palmeiras, o Piquerez, voltando num ritmo muito interessante, é muito diferenciado esse lateral. Faz um gol importante que abre, de fato, o jogo para o Palmeiras, que encontrou um Corinthians desfalcado, é bem verdade, inclusive, ou principalmente, do seu goleiro, mas ainda assim não mostrou nenhum nível competitivo nessa partida na Arena Barueri. Corinthians que deixou a impressão boa para a torcida, ganhando o título do Campeonato Paulista, vencendo o primeiro jogo fora e depois segurando o outro jogo. O pessoal cobrou ali o Donelli. Mas para o Palmeiras eu acho que fica essa apresentação e essa impressão de que, de fato, o Abel ele vai encaixando as peças e dando tempo para esses jogadores se adaptarem ao que ele pede. No sábado, ele não quis cravar, ainda teve esse gol do Vitor Roque anulado, ele não quis cravar que a melhora do Felipe Anderson foi condicionada ao lado direito, que é onde ele mais atuou, e nem que assim permanecerá. Ele só pontuou como algo, de fato, das duas partidas. Mas vem jogando melhor. Mas vem jogando lado direito, muito não vem? melhor. O Paulinho entrando também e ganhando o ritmo de jogo. Vai ser um jogador muito importante. O Abel vai ter muitas opções lá na frente, porque volta Maurício, volta o Veiga. Ele ainda tem o Facundo como opção. Vai perder o Estevão no meio do ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E o Corinthians precisa de mais entrega, de mais entrosamento, mesmo com as ausências. O Memphis quase não apareceu no jogo, enfim. Foi muito distante a apresentação do Palmeiras e a apresentação do Corinthians, um muito acima, o outro muito abaixo. Sem nenhuma piada, como o Galvão, que aliás tive a honra de trabalhar com ele muito tempo, mas o Corinthians lembrou o Santos. Não jogou nada. Foi o contrário. Não jogou nada. Se for como Santos não jogou nada e o Corinthians também não jogou nada, hein? Sim, foi. Tô certo ou tô errado? Passou um carro por cima do Corinthians no sábado, né? Especialmente aqueles 20, 25 primeiros minutos, o Palmeiras entrou com muita intensidade. O Palmeiras tinha uma dívida, né? Da final do Campeonato Paulista, dos 2 jogos da final do Campeonato Paulista. Precisava dar um retorno para o seu torcedor. O Corinthians talvez tenha entrado um pouco mais relaxado nesse jogo. E o Palmeiras não deu chance. Fez mudanças táticas, teve adaptações, novidades. A gente já tinha falado sobre o Estevão mais por dentro e o Felipe Anderson mais pela direita. No jogo com o Cerro Porteño já começou a acontecer isso. Mas eu acho que o grande diferencial foi a intensidade. O Palmeiras não deixou o Corinthians respirar no início. Depois que abriu a vantagem, aí mudou a sua estrutura, né? Passou a jogar um pouco mais atrás, explorando velocidade. No segundo tempo poderia ter feito mais 2, 3 gols, não seria nenhuma injustiça se isso tivesse acontecido. Teve bola na trave, teve gol no lado. Fez o que quis no jogo, montou a sua estratégia, executou e ganhou sem que o Corinthians pudesse respirar do outro lado. Temos uma tela do Paulinho, falamos muito do Donelli. Tela do Paulinho, o palmeirense quer saber. E aí, o Paulinho? Jogou pouco tempo, mas vamos dar uma olhadinha nos números. Finalmente a esperada estreia, né? 12 ações com bola, 2 na área rival, 1 finalização, 1 duelo vencido, 1 falta sofrida, entrou aos 76 minutos. Tá bom, tem gente que joga 90 não faz isso. Ah, é? Tem muito time por aí.
Ele entrou no primeiro lance, ele já ia fazendo gol. Ele consegue passar por 2, entrar na área, acabou se enrolando ali na sequência da jogada. Mas é um jogador especial. É um jogador especial e... Vai ajudar muito. Esse vai ajudar. Vai? Esse vai ajudar. E entrou numa situação Esse lance que eu falei, do jogo, né? O Donelli sai e tira a bola. Placar controlado, um momento ideal para ele entrar. Não entrou como salvador da pátria. Para essa transição, interessante. Um jogo de peso, um jogo importante. E aí eu fico na dúvida como é que vai ser montado. É claro, até falei isso no Linha de Passe no sábado. A gente tem essa mania de querer estabelecer um time titular que vai jogar com... E, na verdade, na prática, você não tem. O professor sempre fala aqui, né? 15 e 16. Mas o rendimento até aqui... mas gastou não sei quantos milhões para contratar o Vitor Roque. Até aqui o rendimento dele é pequeno. Tá? Não só... porque não faz gol. Porque fez até um gol, foi anulado... Infelizmente para ele, né? Lamentavelmente para ele, que talvez pudesse ser a redenção, um gol contra o Corinthians. Mas para o jogo como um todo, ele participa pouco do jogo. E aí você, não, vai chegar o Paulinho e sai o Facundo. Será? Talvez saia o Vitor Roque. Claro que num primeiro momento não sei se vai ser assim, porque tem o peso do investimento, de tudo que se aposta no Vitor Roque, mas com o dia a dia, futebol correndo, se o Vitor Roque continuar não entregando, ali na frente pode ser diferente. E lembrar que ainda tem o Maurício para entrar e depois tem o Veiga para voltar. É bom para o Palmeiras. Tem a opção ali na frente. Boas. Agora, quem sabe o Paulinho não ajuda a potencializar o Vitor Roque? Claro, eu também acho. Eu tentaria... E o Abel não desiste fácil de jogador assim. O Vitor Roque ainda vai ter muita oportunidade. Nem é para desistir, ele é bom jogador. Mas a cobrança, pelo investimento e pelo que é o Palmeiras, é por resultados. E você tem outros jogadores... correndo ali e falando, opa, tô aqui. Mas peraí, pode jogar facilmente, tranquilamente, Paulinho e Vitor Roque juntos. Claro que pode. Então. Pode. Mas tem, por exemplo, quem é o cara que estava resolvendo, ele fazendo gol pro Palmeiras? O Maurício. Tá machucado. Quando voltar, se ele voltar fazendo gol, você já coloca uma pulga atrás da orelha. Tem um cara que não tá fazendo gol, tem outro que faz gol, quem joga? O cara que faz gol. Não é ótimo isso? Tem o Paulinho que vai entrar, provavelmente vai fazer gol também. Porque você já vê, na primeira entrada que ele dá, ele já mostra... Tem o Veiga. Um desempenho diferente. Tem o Veiga. O Facundo também é um jogador que pode ser importante. Diante de tantas opções. Então, assim... O Facundo está na mesma do Vitor Roque. Ou pior. Não, que agora não apresentou também nada de especial. Não. Mas ele é um jogador que, para o coletivo do time, participa mais. Volta, ajuda na marcação... participa da organização das jogadas. Ele não é o cara do gol. Tem que ajudar a fazer gol lá na frente. Ele é o craque, o super craque. Mas para o time, ele participa mais do jogo do que o Vitor Roque. Mas se tem um candidato a sair do time, é ele. Até pela grife. Sim, pela grife. Da fila do pão. O Maurício não é candidato a entrar se tiverem Vitor Roque e Paulinho juntos. A primeira de arrancada é com Vitor Roque e Paulinho. Eu acho que tem alguns candidatos a saírem do time. Diga. Acho que até o Estevão. Nessa configuração. O Estevão vai sair mais cedo ou mais tarde. Não, mas eu acho que até nessa configuração do Felipe Anderson. Eu vejo o Abel trabalhando com várias situações. Se ele tem o Paulinho em condições de jogar 90 minutos, ele tem várias formas de montar esse ataque do Palmeiras. Estevão na reserva, você está falando? Não acredito. Eu acho que ele tem algumas situações. Nenhuma chance, Mário. Com o Felipe Anderson, com o Veiga, com o Paulinho, com o Vitor Roque. Você vai tirar o craque do time? Não, eu vejo rodando o time. Eu vejo algumas possibilidades do Palmeiras acontecer. O Palmeiras naturalmente vai ter que tirar. Mais cedo ou mais tarde, o Estevão vai embora. Isso é outra coisa. Quando ele for embora, é uma coisa. Vai ter que trabalhar. Mário não está falando quando ele vai embora. Mário está falando antes. Eu não tenho certeza dele titular em todas as partidas até o meio do ano. Eu acho que o Abel, ele hoje tem para poupar. Outras... Pode ser. Não, então, não estou falando que ele perde espaço. Eu estou falando que, inevitavelmente, não só o Facundo tem possibilidade de sair desse time, com as opções que o Abel tem agora. Voltando o Maurício, voltando o Veiga, Paulinho entrando, Felipe Anderson desempenhando pela direita. Ele não tem vaga disponível para todos esses jogadores. Então, se ele desloca o Estevão, porque o Veiga está fora, e adapta o Felipe Anderson do lado do Estevão, e quando o Veiga volta? Com o Felipe Anderson desempenhando pela direita. Mas eu acho que tecnicamente... Eu acho que ele vai rodando. E eu achei assim, uma grande notícia essa libertação do Estevão, de tirá-lo ali da ponta direita, onde ele fez muito ano passado, só que não estava mais fazendo. Encontraram a maneira de marcar o Estevão pela direita.
Né? O Corinthians provou isso durante as finais do Campeonato Paulista. Então, quando você tira ele de lá, fala assim, pô, vem jogar aqui pelo meio. Ele faz uma jogada no segundo tempo pela esquerda, maravilhosa. Quase sai o gol. É o contrário do Arias. E assim, eu acho que ele livre, ele pode entregar muito mais do que vinha entregando. E aí, assim, é questão de você preparar o time para ficar sem ele. Mas enquanto tiver, eu acho que ele joga. Agora enquanto estiver disponível e bem fisicamente. Você tem mais solução do que problema aí. Porque dentro daquela política dos 16, ele tem um time vindo de fora. Pelo menos Paulinho e Maurício, de cara. Olha que belos ingredientes para tocar essa temporada, né? Que belos ingredientes. Muito jogo, né, gente? Exatamente. Às vezes durante um jogo. Mas eu acho que o time de cara, o time ideal de saída, tem Estevão, tem Vitor Roque e tem Paulinho juntos. Tem que tentar isso aí. É claro que vai rodar, tal, porque tem Veiga. Tem Mundial, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro. Mas vamos pensar assim, jogo decisivo, oitavas de final de Libertadores, Palmeiras e River Plate. Força máxima. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Racing. Mata-mata. Estevão vai jogar. Vai. Né? Vitor Roque vai jogar. Ele vai ser poupado. Paulinho vai jogar. Que a Mari colocou são justamente para esse jogo. Eu prefiro esperar para ver uma amostra maior do Felipe Anderson por ali, do Paulinho. Eu hoje não consigo cravar esse time. Eu acho que ele vai querer usar o Paulinho ou no lugar do Facundo ou como centroavante. Não como segundo homem, assim. Ou é a referência ou é o cara da esquerda. Não vejo ele usando o Paulinho, Vitor Roque e Paulinho por dentro. Pode acontecer. Como ele falou na coletiva, o Abel sempre fala, tem o nervosismo dele, né? Tem a maneira dele de se comunicar, que é sempre uma maneira de buscar o conflito, de buscar o embate com quem está fazendo as perguntas, mas, ao mesmo tempo, ele vira e mexe, ele fala bastante de futebol. Ele, por exemplo, fizeram uma pergunta para ele, que foi a última da coletiva, que foi justamente sobre o Felipe Anderson jogar na direita e tal. Aí ele ficou muito irritado, tanto que ele levanta e vai embora quando ele termina de responder. Porque era uma questão que as pessoas estavam colocando, né, dele botar o Felipe Anderson pela direita e dar mais liberdade para o Estevão. Ele faz dar certo e ele não quer dar o braço a torcer, que ele fez algo que as pessoas falam. E ele fala assim, não, o Felipe Anderson está ali porque não tem o Veiga. Ele dá a entender o seguinte, quando o Veiga voltar, eu vou tirar o Felipe Anderson do time. Se ele estiver jogando bem por ali, por que você vai tirar? Mas é por isso que, para mim, essa resposta dele é um indicativo de que nem o Estevão tem esse lugar cativo nesse setor meio direito, sabe? Eu tô com o Eugênio. Para mim, o Paulinho bem ou no lugar do centroavante, o que eu acho que pode acontecer poucas vezes, porque vejo o Paulinho também com essa liberdade do lado esquerdo, entregando mais para o time e tendo alguém ali para acompanhá-lo, como foi Paulinho e Hulk. Para mim, esse setor da direita, ele ganha mais essa competitividade com o Felipe Anderson, com o Estevão, com o Veiga e com o Maurício voltando. Porque ontem ele fala, perdemos o nosso melhor jogador do Campeonato Paulista. E isso impactou na equipe. Ele é muito claro ontem quando ele fala sobre o Maurício. Então, o Maurício também é um jogador que entrega. Não é um jogador que você vai deixar no banco de reservas 3, 4 jogos e não vai utilizar. Eu acho que aumenta a competitividade, por isso, para mim, ninguém ali tem cadeira cativa. Porque eu lembro que no ano passado... Para mim, nem mesmo o Estevão. Não no Paulista desse ano. O Paulista do ano passado, o Flaco Lopes era um destaque. E depois perdeu espaço. E o Palmeiras foi campeão com o Flaco Lopes. E merecidamente perdeu espaço, né? Ele então, deixou de render. O cara fez gol no Paulista, não quer dizer que vai ser titular o ano inteiro. Não é que o Abel tirou, ele passou a não render e aí o Abel tirou. E eu acho que de todos que a gente falou... Então, o Estevão passou a não render pela direita. Mas é um jogador com uma qualidade absurda que a qualquer momento ele desequilibra uma partida. Eu vou fazer meu breve comentário aqui sobre essa vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Vitória importante que deixa o Palmeiras no topo da liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, na minha opinião, o Palmeiras fez o melhor jogo da temporada. Mostrou consistência, principalmente defensiva. Conseguiu anular o Corinthians totalmente. O Corinthians mal finalizou, só no finalzinho aí. Uma falha ali na saída de bola do Aníbal junto com o Giai. Mas enfim, o Palmeiras foi muito superior, conseguiu 2 gols de chutes de fora da área, até que enfim, mas também perdeu alguns gols lá na frente, principalmente no segundo tempo. Precisa melhorar, os gols mais fáceis a equipe está perdendo. Destaques individuais, na minha opinião, na partida, o Facundo Torres fez uma excelente partida taticamente.
Ele marcou, se vocês observarem, o Carrillo se movimentava no campo, quando o Palmeiras estava com as linhas baixas, o Carrillo se movimentava e o Facundo estava atrás dele o tempo todo. E aí quando ia atacar, realmente ele não tinha essa eficiência que a gente queria que ele tivesse na parte ofensiva, mas defensivamente, se você observasse, ele estava acompanhando o Carrillo o tempo todo. Além disso, o Vitor Roque, tá difícil sair o golzinho dele, hein? Sempre tem um impedimentozinho para atrapalhar. Além disso, a entrada de Paulinho, na minha opinião, muito bom, hein? Chamou o jogo, chama para fazer tabela, e aí onde eu quero ver, Paulinho e Vitor Roque juntos, porque aí eu acho que aí vai sair bons resultados, bons gols, pra gente sempre sair com essa vitória. Agora é focar no Internacional, jogo totalmente difícil de vencer lá, é possível porque nosso time tem qualidade, mas vai ser um jogo muito importante para testar o Palmeiras. O Internacional muito bem na temporada, vamos ver o que a Abel vai conseguir estudar o time adversário para conseguir trazer um bom resultado lá. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.